Então, o tema da minha apresentação hoje se chama Etnografia Digital em Saúde, né? Atravessamento sobre contextos de fome e insegurança alimentar. E eu já fui apresentado, então vou passar essa parte, eu vou logo para a apresentação, para ser mais sucinto, né? Então, por que, né, falar sobre etnografia, assim, tendo tantas outras temáticas importantes? Mas eu gosto de começar essa discussão a partir de uma pergunta, né? Por que etnografia? Esse, na verdade, é um convite, né, a uma formação em alimentação e nutrição que promova reflexões contínuas. E quando a gente fala de pesquisa qualitativa no campo da alimentação e nutrição, a gente perpassa, né, pelos campos das ciências sociais e humanas, a partir da gastronomia, da nutrição, da antropologia, da sociologia, enfim. Isso abrange diversas áreas. Mas eu vou me ater aqui às contribuições que a antropologia e especialmente a etnografia pode fazer para o campo da alimentação e nutrição. E essa é a minha pergunta balizadora para essa primeira etapa da apresentação. E aí, eu só vou dizer, eu só vou ressaltar duas coisas antes de continuar. Essa apresentação ela vai ser dividida em duas etapas, né? Eu vou ser o único a apresentar. Então, a primeira etapa da apresentação, eu vou fazer um breve aparato assim, mais teórico sobre a etnografia e sobre a etnografia digital, né? E no segundo ato, na segunda etapa da apresentação, o que é que eu vou fazer? Vou apresentar um pouco da minha dissertação de mestrado, né, que foi um convite para falar sobre um dos artigos que eu escrevi no meu mestrado, que foi a partir de uma etnografia digital. Então, só para vocês ficarem situados, situadas, né, que terão... Eu caí, Amélia? Não, tá certinho. Não, Tá normal, João. Tá, desculpa, foi porque ela colocou aqui no chat. Então, Desculpa, João. tranquilo, tranquilo, Amelinha. Então, vamos ter aí dois atos, né? O primeiro ato sobre a etnografia digital, e o segundo ato sobre aí uma experiência de pesquisa da minha dissertação de mestrado. Então, vamos lá. Quais são essas contribuições que a antropologia e a etnografia podem oferecer para o nosso campo, né? E tem uma pesquisadora chamada Leni Trade, né, da área da saúde coletiva, que ela traz essa fala que eu considero muito importante, que ela fala: quando consideramos o perfil dominante entre pesquisadores que desenvolvem estudos etnográficos na área da saúde, nós encontramos um modo de ver a realidade ou uma formação que refletem essa interpenetração de conhecimentos biomédicos e instrumentais, né? Nessa área mais instrumental e biológica da nutrição e da saúde. Mas a gente vê que os campos da alimentação, da nutrição e da saúde, eles são extremamente férteis para uma prática de pesquisa qualitativa, antropológica e etnográfica, né? E um dos grandes desafios a se lidar é justamente essa interpenetração de conhecimentos biomédicos e nutricionais, assim, tão estáticos, que perpassam desde a formação. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, para pensar da importância de se falar da pesquisa qualitativa e antropológica nessa formação em alimentação e nutrição. E aí, como é que a gente define o que é uma etnografia, né? A etnografia, ela é o principal método, entre aspas, né, da antropologia, né? Na década de 22, Malinowski, que é esse carinha aí que está aqui no meio, né, dessa foto, sentada nesse pedaço de tronco, ele, né, ele é considerado um dos pais da etnografia, um dos pais da antropologia, e ele publicou, lá em 22, a primeira versão do livro dele, chamado Os Argonautas do Pacífico Ocidental. E nessa obra, né, essa obra antropológica, ele traz uma descrição muito intensa, muito profunda desses povos melanésios, né, e é proveniente de uma observação participante muito detalhista, né, muito intimista com eles. E a etnografia, né, desde as origens dela, tem gerado muitas discussões complexas. Por quê? Porque muitos conceitos podem ser utilizados. Entre os próprios antropólogos, não há um consenso geral do que vem a ser uma etnografia de fato, né? Entre aspas. É isso que é etnografia. Então, esse é um debate muito fundante para a disciplina, né? Que ele é movimentado até hoje. Mas eu gosto muito dessa conceituação proposta pela professora Carmen Lúcia Matos, onde ela propõe que a etnografia ela pode ser entendida como um processo descritivo
daquilo que é visível, mas também daquilo que não é comumente percebido, né? Essa metodologia da pesquisa defende essa inserção do pesquisador em um contexto social a partir dessa pesquisa de campo, né? Sendo ele esse observador participante. E essa sensibilidade nessa observação dos modos que esse grupo social se comporta revela muito dos significados cotidianos da cultura, né? E isso é muito importante para nós. E a prática etnográfica, na verdade, uma antropóloga chamada Marisa Peirano, que é uma antropóloga brasileira que ela trouxe grandes contribuições para o campo da antropologia a nível mundial, né? Ela fala que a etnografia ela não é um método em si, né? Mas são formulações teórico-etnográficas, né? Teórico-metodológicas. Por quê? Porque não há um manual de instruções de como se fazer a etnografia, né? Quando a gente faz a etnografia, ela também se torna uma teoria, ou seja, quando a gente questiona esses fenômenos vigentes, formulamos também novas perguntas, novas teorias, novas formulações teórico-metodológicas. E esse refinamento da ciência, né, ele não acontece em um espaço abstrato, né, fechado. Pelo contrário, essa própria teoria, ela fica se aprimorando pelo constante confronto de dados, né, com novas experiências, novos trabalhos de campo. E, além disso, a pesquisa de campo etnográfica, ela não tem um momento certo para iniciar e nem para acabar, porque tudo aquilo que é observado, ele é passível de significado. Então, a gente passa a questionar, né, tudo aquilo que é entendido como verdade. Então, a etnografia é esse olhar, ouvir, escrever, estar lá, essa relação de interlocução, esse trabalho de campo, essa observação participante, uma densidade analítica na hora de a gente analisar nossos dados, né? Uma ética reflexiva e uma descrição intensa, né, daquilo que a gente observa em campo. E quais são as potencialidades da etnografia para alimentação e nutrição, né? Quando a gente assume a etnografia como prática de pesquisa, nós estamos também assumindo essas potencialidades de modo a acessar os contextos micro e macropolíticos, né? Essas experiências, relações interpessoais, né? Essas minuciosidades das temáticas. Então, trago mais um questionamento. Se a etnografia ela busca rastrear, compreender essas relações que são compreendidas como banais, né? Cabe aqui fazer um questionamento, né? Como o nosso cotidiano mais ordinário, ele pode trazer resultados significativos a nível científico para a alimentação e nutrição, né? Essa é uma pergunta importante. E é fundamentalmente aqui que a etnografia ela se entrelaça com o nosso campo de estudos. Por quê? Porque a alimentação e nutrição, elas são tecidas em um nível extremamente orgânico da vida, né? E quando eu falo orgânico, eu não falo tão somente dessa compreensão biológica do corpo, ou desses compostos funcionais, mas a afirmação de que a comida, a alimentação e a nutrição, ela está em tudo, está em todos os aspectos. Ou seja, no corpo, no subjetivo, na saúde, na cidade, na política, na nossa vida de todos os dias, no nosso cotidiano. Então, a assunção da etnografia como uma ferramenta política de se fazer pesquisa né, em alimentação e nutrição, ela parte justamente dessa ideia de que nós precisamos nos voltar ao nosso mundo ordinário para compreendermos como se dão as relações mais complexas da sociedade. Se a gente quer compreender o macro, nós precisamos entender antes aquilo que acontece a nível microscópico. E é aí que eu passo para uma próxima etapa da apresentação sobre a etnografia já em contextos digitais. Então, lá na pandemia, no início da pandemia, né, a gente teve um grande interesse sobre esse tema de pesquisa digital, de etnografia digital, por conta dessa necessidade de digitalizar nossas pesquisas, né, imposta pela Covid-19. Então, a gente participou de um curso, né, PAC participou de um curso chamado Introdução às Pesquisas em Contextos Digitais, Teoria, Método e Ética, que foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Unicamp, pela professora Carolina Parreiras, né, e nesse curso a gente aprendeu várias coisas e conseguimos
algumas respostas para algumas das perguntas que nos afligiam. E a etnografia digital, a pesquisa em contexto digital, é importante a gente pensar que o digital, ele também é um meio para entender o que é humano, né? Não é só tão somente naquele espaço físico. E o estar lá, né, que a etnografia defende, o estar em campo, fazer esse trabalho de campo, ele não precisa ser necessariamente físico, porque no digital existe uma copresença e uma materialização, uma comaterialização. Então, um dos maiores embates, né, desse campo de estudo é justamente quebrar essa dicotomia entre o que é real, entre aspas, e o que é virtual, o que é digital, entre aspas. Então, esses pesquisadores, né, alguns pesquisadores da área da antropologia digital, eles já defendem, já sugerem que não há mais como a gente separar, né, qualificar uma barreira entre o nosso corpo físico e o nosso corpo digital. Porque a gente está aqui no digital o tempo todo, né? A gente não tem como, na década década não, não. Lá nos anos 2009, 2010, a gente podia fechar o nossa internet e sair da internet. Mas hoje a gente não sai mais da internet. Assim, mesmo é, fechando nosso celular, nosso corpo digital continua lá. Esses rastros digitais que Campion falou muito lindamente na sessão passada. Então, é, pensando nisso, a pesquisa digital ela não é menos importante ou menos científica, né, do que uma pesquisa presencial. E esses princípios básicos da pesquisa da etnografia digital, né, a gente pode pensar que o meio digital, ele tensiona muito a ideia, a gente até discutiu um pouco sobre isso na sessão passada, que era que os dados, eles são públicos, mas esses princípios básicos de se fazer pesquisa, eles continuam valendo para o meio digital, seja ela, né, para uma pesquisa física ou para uma pesquisa desenvolvida no meio digital, que é respeito ao outro, né? Respeito à privacidade, autenticidade e um acolhimento e uma escuta compreensiva. E aí eu trouxe três pontos para discutir muito brevemente, que eu acho que são importantes, né? Três dos princípios para se fazer uma pesquisa de etnografia ou uma pesquisa qualitativa, enfim, no meio digital. O primeiro é a temporalidade relativa. Mas como assim? A complexidade da internet, ela sugere que não existe uma temporalidade única. Uma das primeiras coisas que o meio digital ele rompe é justamente essa temporalidade. Não é síncrono, né? É um tempo real que ele é muito relativo. Enquanto eu estou aqui, né? Esse é um encontro síncrono. A gente está todo mundo aqui assistindo essa apresentação. Eu falo, vocês escutam e daqui a pouco a gente abre para o debate. É um horário onde está todo mundo junto, é um local onde está todo mundo junto. Entretanto, eu estou na minha casa, né? Mas tem pessoas que podem estar me ouvindo no caminho indo para o trabalho, né? Tem pessoas que podem estar me ouvindo, sei lá, lavando os pratos, lavando o banheiro de casa, fazendo faxina. Então, apesar de estarmos de maneira síncrona aqui, essa temporalidade ela é muito relativa, porque o meu tempo aqui ele é diferente do tempo de vocês, né? Vocês podem estar fazendo outras coisas, a não ser aqui só me escutando. Então, podem ter pessoas de outro estado, outro país, outra cidade, enfim. Então, o meio digital, ele rompe com essa temporalidade, né? Apesar desses encontros síncronos. E o segundo ponto importante é justamente essa relação que ela é mediada. Para a antropologia, né, um dos princípios básicos da antropologia é que toda relação, ela é mediada por diversos aspectos. Seja ela a linguagem, o local onde a gente está, nossas relações, elas são mediadas. E a tecnologia, o meio digital, é só mais uma dessas mediações, né? Na internet, nós estamos, assim, mediando e gerando memórias o tempo todo. Então, ela é aberta e está sendo moldada, né, por nós o tempo todo. E o terceiro ponto são as experimentações. Por quê? Na internet, as coisas surgem e somem com uma rapidez muito absurda, né? Então, a gente precisa é muito importante qualificar o meio digital, qualificar aquilo que a gente vê quando a gente faz pesquisa. Como assim?
pensar em estratégias de pesquisa, mas pensar, sobretudo, em experimentações, né? Como é que a gente pode experimentar com a pesquisa, né? Fazer uma pesquisa muito mais artesanal, inclusive porque a etnografia, ela puxa essa artesanalidade. E enxergar esse digital, né, como um campo frutífero de se fazer pesquisa. O próximo ponto, né, eu já estou quase acabando essa primeira etapa da apresentação, para a gente passar para o próximo, é pensar um pouquinho sobre a ética na pesquisa e na etnografia digital. Mais uma vez, não existe um manual de métodos, éticas, né, ou um conjunto de princípios para a gente pensar a pesquisa digital. Tem alguns documentos, algumas coisas que nos ajudam a pensar, mas não tem um manual específico. Então, a gente tem que ter em mente que a internet, ela é muito desigual e não é uma ferramenta neutra, né? A gente também discutiu um pouco sobre isso na sessão passada. E aí eu trouxe mais três princípios éticos para a gente pensar, né? E o que eu estou colocando aqui, gente, é muito no sentido de promover debates. Não são verdades absolutas. Então, vocês podem anotar, criticar, e a gente pode ir discutindo, debatendo isso daqui a pouquinho. A primeiro ponto é justamente essa não neutralidade da internet. Por quê? Grande parte dessas tecnologias que nós usamos estão na mão de grandes corporações, como o Google, o Facebook, Instagram. Esse local que a gente está aqui hoje, assistindo essa aula, o Google Meet, ele é do Google, ele está na mão de grande corporação, ele controla aquilo que a gente está fazendo aqui, ele sabe aquilo que a gente está fazendo aqui, tudo fica registrado. Então, não existe um discurso de neutralidade, né? Porque a internet ela não é neutra, né? Então, em qualquer pesquisa que a gente for fazer, nós temos que entender que estamos lidando com dados que são nossos, né? Mas que são também dessas grandes corporações, como o Google, o Facebook, e pensar em quais implicações isso tem nas nossas pesquisas cotidianas. O segundo ponto é que a ética na pesquisa digital, ela é muito relacional. Como não tem um manual de ética, ela é muito relacional. Por quê? Ela muda de acordo com cada contexto. Não há uma regra única ou estabelecida, mas a gente tem que pensar a ética como situada, dada caso a caso, né? A gente sabe que os princípios básicos, eles são os mesmos, mas pensar a ética de acordo com nossos interlocutores, com as pesquisas que a gente está desenvolvendo, né? Mas entender que a ética ela não deve ser encarada como um obstáculo para as nossas pesquisas. E o terceiro ponto é qualificar o digital. Como assim? Pensar que cada plataforma é diferente da outra. Ou seja, fazer pesquisa no Instagram é uma coisa, fazer pesquisa no WhatsApp é uma outra coisa, no Facebook, enfim, várias outras plataformas, né? Cada plataforma tem um meio de se fazer pesquisa. A gente tem que qualificar esses meios e entender quais são os princípios éticos de cada meio, né? Porque eles se modificam. E pensar também, né, nessa ideia de público-privado, que é um debate aí muito interessante para a gente também. A professora Carolina Parreiras, né, desse mini curso, essas são ideias que veio desse mini curso e de outros, e de uma disciplina de pós-graduação que eu fiz junto com a professora Carolina, ela fala que a tecnologia ela é essencialmente promíscua, né? Ela é feita para se multiplicar. Essa é uma fala que ela trouxe que eu achei muito interessante. Como assim, né? A gente tem que pensar, é muito necessário pensar nesses usos e pensar nas maneiras que as pessoas, e nós pesquisadores, e que as corporações estão fazendo dessas redes, né? De que maneira a gente está usando essas redes? Então, a própria escolha de que dados usar e de que maneira usar já é uma discussão ética extremamente importante para as nossas pesquisas. Como assim? Primeiro, que a ética é colaborativa. Eu já falei um pouco disso no slide anterior. A gente precisa de autorização para elaborar nossas pesquisas, né? Garantir a privacidade, o anonimato e garantir que nossos interlocutores eles não sejam expostos a riscos maiores do que aqueles que eles já correm no cotidiano, né? E nós, como pesquisadores, caso haja riscos,
nós precisamos expor esses riscos para nossos interlocutores, né? Deixar isso de maneira muito aberta e clara, né? Tendo essa colaboração dos nossos interlocutores. E aí, o segundo ponto, que eu acho que é um dos mais importantes de toda dessa discussão, é como que a gente se comporta online. Isso eu trago não somente para nós pesquisadores, mas também nós enquanto usuários de redes sociais, usuários de plataformas digitais. Nós temos que decidir, né, e pensar eticamente o que nós compartilhamos, né, o que nós colhemos dos nossos interlocutores e como nós expomos esses perfis para fazer pesquisa, né? E aí um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do print screen. Quais são as implicações éticas de um print screen em uma pesquisa? Para quem não sabe, o print screen é uma foto que a gente tira com o nosso celular, a gente vai, tira o print, né? Algumas pessoas chamam de print, foto da tela, captura de tela, e essa captura de tela, ela eterniza uma situação. Quando a gente tira uma foto, a gente está eternizando aquilo que acontece no nosso celular, né? E quais são as implicações éticas disso? Um exemplo, alguns interlocutores, eles postam coisas esqueci o nome, aquele do Stories, né? Stories do WhatsApp. Alguns interlocutores, eles postam stories no WhatsApp, no Instagram, e esses stories, eles duram 24 horas, né? E eles postam normalmente já pensando nesse tempo de 24 horas que se acaba. E nós, enquanto pesquisadores, vamos lá e tiramos um print desse stories. Quais são as implicações éticas disso? Né? Às vezes, essas pessoas estão postando coisas e não querem que essas coisas sejam eternizadas, né? Então, é muito importante a gente pensar nesses usos, contra-usos que a gente faz da internet, inclusive enquanto pessoas usuárias de internet. E aí, o último ponto é essa proteção de dados. Além desse consentimento ser contextual, e poder ser excluído de qualquer hora, qualquer maneira, né, nossos interlocutores eles podem excluir esse consentimento, nós precisamos proteger os dados dos nossos interlocutores. Como assim proteger os dados? Proteger os dados que nós desenvolvemos e analisamos nas nossas pesquisas. Ou seja, utilizar um local seguro, guardar os dados em um local seguro, é, não correr o risco de ser hackeado, né, de ter as contas invadidas, usar autentificação em dois fatores. Então, esses são pensamentos que muitas pessoas não pensam na hora de se fazer pesquisa e é muito importante. Então, é fazer da pesquisa digital um lugar seguro. E o último ponto dessa primeira rodada, né, de falatório, que eu já estou falando bastante, já está fazendo meu tempo aqui, é, é que o algoritmo em si, ele nunca é neutro, né? Essa é uma discussão muito complexa também, Valéria sabe muito mais do que eu aí, ela traz pontos interessantíssimos, como o Pino também falou na rodada passada, né? É que, assim, no meio digital, a gente tem essa máxima, né? No digital, quando algo é de graça, você é que se torna um produto. Então, suas informações, comportamentos são usadas para publicidade, para questões mercadológicas, políticas. Então, são muitas ferramentas de controle a qual nós estamos embebidos aí diariamente que a gente nem percebe. E isso impõe desigualdades. Por quê? Há uma série de interesses que não são vistos por nós, mas eles estão sempre em jogo, né? Vários interesses que não são vistos por nós, meros mortais, mas estão sempre em jogo, né? Porque são interesses dessas plataformas, né? Dessas grandes corporações. Então, aqui eu trago de novo o conceito de rastros digitais que Campion trouxe na semana passada. Interessantíssimo, inclusive para pensar essa não neutralidade do algoritmo, pensar nos rastros digitais, né? E aí, por fim, pensar a pesquisa digital para além da pesquisa. Como assim? Os algoritmos, eles têm agências, né? Mas nós também temos agenciamentos em relação a eles. Nem mesmo o Google ou ferramenta de busca, né, de pesquisa são neutras. A gente sabe disso, a gente discutiu sobre isso, né? Então, os algoritmos, eles estão a todo tempo tentando moldar, né,
de uma forma invisível nossas práticas, nossos comportamentos, e isso interfere, né, na maneira como nós pesquisamos. Então, para finalizar essa primeira etapa, eu trago essa pergunta, né? Nós precisamos interrogar, pensar e questionar como é que se molda essa ideia de público. E aí eu trouxe algumas referências muito rápidas para quem quiser, né, dessa primeira parte sobre a etnografia digital. Essa referência, grande parte foi desse mini curso que eu fiz, né, e dessa programa da disciplina do programa de pós-graduação em antropologia, e tem três referências que eu trago, né? A própria tese da Carolina Parreiras, que ela foi uma das primeiríssimas pesquisadoras do Brasil a pensar a pesquisa digital, a etnografia digital. Lá em 2008, quando a internet ainda era tudo mato, né? A gente nem pensava em se fazer pesquisa digital. Ela pesquisa pornografia online. É uma tese interessantíssima, muito boa. Tem a Beatriz Acioli Lins, que virou livro muito recentemente, foi no final do ano passado, acho que virou é, livro, né? Que é o Caiu na Rede, que ela pesquisa sobre vazamentos de nudes, também pela internet, muito interessante. E a tese de Jazzy, né? Jazzy que está aqui, vai debater com a gente hoje. Jazzy, professora da Escola de Nutrição, e já pesquisou sobre o Facebook, né, sobre a digitalidade do Facebook. Então, são três teses muito interessantes. E aí, a segunda parte da nossa apresentação hoje. Eu estou tentando fazer uma linha um fio, né, entre uma parte e outra, e se tiver muito louco, vocês falam depois, mas eu acho que vai dar certo, né? Vocês vão conseguir entender o que é minha proposta aqui. Por que trazer a minha pesquisa aqui? Na verdade, foi um pedido de Valéria, né, falar um pouco sobre a minha pesquisa e sobre um dos artigos da minha dissertação. Essa é a minha dissertação de mestrado, ela foi defendida pelo programa, né, da Escola de Nutrição, se chama Entre a Fome e o Vírus, a Escolha pela Vida, uma etnografia das tessituras entre o fenômeno da fome e a pandemia de Covid-19, orientada pela professora Lígia, né, coordenadora do NEPAC, e coorientada pela professora Úrsula. Essa dissertação, né, o que é que eu fiz nessa dissertação? Ela foi uma etnografia de 2 anos acompanhando o percurso da fome em meio à pandemia de Covid no Brasil. E foi uma etnografia feita essencialmente e fundamentalmente pelos meios digitais, né? E eu tive presente em diferentes locais e contextos, disciplina de pós-graduação, ministrando aulas, participando de palestras, eventos, cursos, né, acompanhando as políticas estatais, as narrativas midiáticas, trabalhando na articulação de campanhas em prol da causa da fome. E foram muitos os acontecimentos, né, que me afetaram como um pesquisador que está muito implicado com essa temática de pesquisa. E essa dissertação, essa tese não, a tese é agora. Essa dissertação, ela só foi possível pelos meus deslocamentos e pela minha presença atenta a esses múltiplos acontecimentos, atores, espaços e interações, né, esses 2 anos de pandemia. Então, ela teve como objetivo geral compreender os implicamentos e as interseções entre o fenômeno da fome e a pandemia de Covid-19 no Brasil. E eu tive dois objetivos específicos. O primeiro, que é o que eu vou mais apresentar aqui, foi analisar criticamente os modos e significações que as narrativas midiáticas constroem e reproduzem sobre a fome no contexto da pandemia. E o segundo objetivo específico foi compreender a dinâmica das redes de solidariedade para o enfrentamento da fome e meio à pandemia de Covid-19. E aí, como resultado, né, dessa etnografia online, ela se desdobrou em múltiplas estratégias metodológicas para alcançar esses objetivos tão distintos, né? E cada objetivo específico, ele se conformou em um resultado em formato de artigo. Então, eu utilizei 3 procedimentos metodológicos distintos. Cada artigo, ele tem uma particularidade. Eu vou me ater aqui eu vou passar muito rapidamente pelo artigo 1, né, que foi feito sobre narrativas midiáticas, e vou me ater ao artigo 2, né, eu não vou apresentar o artigo 3.
porque ele ainda está em processo aí de construção. E vamos lá. Esse primeiro artigo, chamado Fome em Tempos de Pandemia de Covid-19, uma análise crítica aos sentidos reproduzidos pela mídia, esse artigo ele já foi publicado pela revista Segurança Alimentar e Nutricional, né, em um dossiê especial sobre fome no contexto da pandemia, né, e o cenário de escrita desse artigo parte dessa eclosão desses efeitos da pandemia, né, no Brasil. Ele foi escrito lá em maio de 2020, logo no início da pandemia, e na época haviam cerca de 30 mil mortos pela doença no Brasil. E na mídia, essas reportagens, né, elas evidenciavam esse cenário caótico do cotidiano dessa população mais vulnerabilizada, e tinha uma expressão chamada pandemia da fome, né, que a mídia usava em muitos contextos. Então, a partir desse estranhamento que a gente teve dessa expressão, a gente trouxe esse artigo que objetivou compreender o modo como a fome vem, ou vinha, né, considerando o contexto da descrita, sendo representada nesses principais meios de imprensa escrita do Brasil, né, daquela época. E foi como metodologia, esse artigo ele foi feito essencialmente pela internet, né, pelo meio digital. E nós selecionamos os dois maiores jornais de circulação no país, que é a Folha de São Paulo e o Globo. E a gente fez buscas nesse site dos jornais, com descritores como pandemia, fome, Covid-19, coronavírus, e selecionamos 24 notícias, foi 15 da Folha de São Paulo e 9 do jornal O Globo. E aí a gente analisou a partir da análise de discurso, né, reconhecendo esse jogo de discurso com uma rede que impõe múltiplos sentidos e significados. E aí, passando muito rapidamente nesses resultados desse artigo, porque eu vou focar mais no outro, a gente teve três sessões distintas de discussão. Na primeira, a pandemia da fome, a construção midiática a partir da lógica liberal, a gente via que nos discursos, a fome ela ainda ocupava um lugar muito central no cotidiano das pessoas. Mas as subjetividades, elas se esvaziavam a partir dessa preocupação dos jornais em noticiar o impacto da pandemia na crise econômica que a gente vivenciava naquela época. E aí, além disso, eles queriam pontuar essa circunstância de fome da época como se ela tivesse tomado forma exclusivamente por conta da pandemia. E a gente sabe que não foi assim, né? Então, isso evidencia que há uma linha tênue entre narrar as consequências da crueldade da fome, que é muito importante, né, por esses jornais, e reproduzir discursos que evocam para essa compreensão neoliberal da pobreza, né, colocando a fome como uma circunstância do período pandêmico, que a gente sabe que não é bem assim, né, que a fome ela já existia no Brasil. No segundo ponto, a urgência das ações de soberania e segurança alimentar e nutricional, algumas notícias, elas trazem o entendimento, né, elas trazem o entendimento da ação como uma necessidade estrutural, como um direito a ser conquistado. Mas muitos dos discursos dos jornais, eles versavam para as pessoas, os sujeitos, como os únicos responsáveis, né, como se eles fossem unicamente responsáveis por essas ações de solidariedade entre esses grupos. A gente sabe da necessidade imediata, né, dessa solidariedade emergencial, imediata, porque quem tem fome tem pressa, mas a gente precisa questionar o papel do Estado como um precursor de ações estruturais para a garantia da soberania e da segurança alimentar e nutricional. E aí a gente discute um pouco sobre isso nessa discussão, né? Nessa categoria analítica. Eu posso, inclusive, colocar aqui depois o link do artigo para vocês lerem, se vocês quiserem. E aí, no último ponto desse artigo, né, que é ou a gente morre de corona ou de fome, que isso é uma fala de um interlocutor, uma crise sanitária, mas sobretudo política, a gente viu que esse aumento da vulnerabilidade por conta da Covid-19, ele evidenciou processos necropolíticos, né, dessa política de morte, de banalização de absurdos. Então, a gestão ineficiente do governo da época
ela foi atravessada pela diminuição do estado de gravidade, né, da doença. Inclusive, o presidente da República na época falou a pandemia era só uma gripezinha, né, um mimimi. E a gente viu os efeitos disso até hoje. Essa minimização das políticas do Estado e essa responsabilização dos sujeitos, é, né, proveniente dessas lógicas neoliberais, se fez presente muito forte nos discursos desses jornais. Então, a gente fala que é muito importante a compreensão de que os efeitos da pandemia de Covid, eles nos alertam para uma crise econômica, política e alimentar que já existia no país. Jazz, obrigado. Jazz colocou o link aí. Obrigado, Jazz. É, então, essa crise alimentar, econômica e política, ela já existia no país, e, apesar desse status circunstancial e de casualidade que é apresentado por esses jornais. E aí, como conclusões desse artigo, né, ah, esses resultados desse artigo, eles revelam que tem uma linha muito tênue entre narrar as consequências da fome, né, e reproduzir discursos que contribuem para esse estigma da pobreza na sociedade, né, aumentando essa invisibilidade desses sujeitos famintos. E aí, tendo em vista essa propagação da mídia, a gente precisa se ater, né, a uma capacidade muito crítica de estranhamento, de distanciamento na leitura desses discursos, né? E eles da veiculação, né? Eles precisam ser mais críticos na hora de veicular esses discursos. Porque a fome, ela sendo um fenômeno essencialmente complexo, ela tem que ser assumida por uma abordagem que seja muito, fundamentalmente crítica. Então, esse foi um artigo que a gente fez, foi muito legal, gosto muito desse artigo. E aí já está o link aí no chat, vocês podem ler. Eu vou passar agora para esse artigo 2, que foi o artigo 2 da minha dissertação. Bom, artigo 2, já se encaminhando para o fim da minha fala, né? Vou focar um pouco nesse artigo, que foi o artigo que Valéria ela me pediu para trazer para a disciplina de pós-graduação a qual esse ciclo de debates está vinculado. Esse artigo ele se chama Cenas da Fome no Show da Vida, né? Narrativas midiáticas no contexto da pandemia de Covid-19. E ele integra uma coletânea, né, um livro internacional chamado Comensalidades na Narrativa, né? Estudos de mídia e subjetividade, que ele foi produzido pela Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Sociedade, que é a Rede NAUS. Foi publicado esse livro pela EDUFBA, a editora a UFBA, lá no final de 2022, foi no meio de 2022, e esse artigo, ele já está rodando aí por vocês da pós-graduação, mas para quem quiser, eu também posso enviar esse artigo, tá? Escreve aqui no chat, ele não tem formato o livro ele não está em PDF ainda, mas o artigo eu posso passar para vocês, ou me escreve, eu coloco aqui no chat. E foi fevereiro de 2021, quando esse artigo começou a ser escrito, né? E a gente vivia o pior momento da pandemia no país. O pior momento da pandemia no país. Certo, Fernanda. Eu vou olhar o chat depois para ver todas as pessoas que querem o artigo, eu posso enviar, tá? Podem indo colocando aí. E aí, era o pior momento da pandemia no país, né? Fevereiro de 2021. Vocês podem lembrar aí. É uma lembrança não muito boa, né? De terror. E com o aumento dos casos, né, a gente via também o aumento da fome, o aumento dos casos de Covid, o aumento da fome no país. E na mídia, as imagens da fome, elas eram espetacularizadas diante dessas reportagens que chegavam na casa dos brasileiros, né? E esse trabalho, ele começou a ser escrito, né, surgiu esse trabalho. Gente, muita gente querendo um artigo, vou enviar para todo mundo, tá? Pode ficar tranquilo. Obrigado pelo interesse. É, eu não sei se eu posso depois colocar em um drive, enfim, eu vou pensar, eu posso enviar também no e-mail. A gente pode ver isso. E aí, diante desse contexto, né, de um ano de pandemia, muito caso, muito, muito
casos da fome circulando pelo Brasil, né? Assim, um cenário muito caótico. A gente surgiu e escreveu esse artigo, né? Que objetiva analisar criticamente as narrativas midiáticas sobre fome no contexto da pandemia. E aí, como metodologia, esse percurso metodológico, esse artigo eu amei escrever. Lilian, que está aqui, é minha parceira, ela escreveu esse artigo comigo, ela, assim, foi fenomenal escrever esse artigo. É um dos artigos que eu mais gosto de tudo aquilo que eu já escrevi. Enfim, está muito, muito bonito esse texto. E aí, esse percurso metodológico, né, esse artigo, ele fica nesse intercruzamento entre os campos das ciências sociais e humanas, e alimentação, nutrição, saúde e comunicação. E a gente dialoga, né, se filia à teoria Torrede de Bruno Latour para construir uma perspectiva epistemológica compatível com essa multiplicidade de atores que apareciam a todo momento nesse percurso metodológico, né, nessas heterogeneidade de conexões das narrativas midiáticas. E aí, esse artigo ele parte da possibilidade de investigar essas zonas de tensão existentes nessas narrativas midiáticas, né? A gente pensou a mídia num processo de devir, um devir mídia que está em permanente transformação. E aí selecionamos 4 reportagens exibidas de outubro de 2020 a janeiro de 2021, do programa Fantástico, né, da Rede Globo, acho que todo mundo conhece aí. A Rede Globo é a maior rede de televisão, né, em território brasileiro, e o programa ele é considerado o líder de audiência do horário nobre da televisão brasileira, né, que são as noites de domingo. Como resultado, nós temos também 3 categorias analíticas e eu vou passar por elas aqui. Eu optei por não colocar as descrições das falas dos interlocutores, das narrativas. Eu optei por trazer aqui a análise de uma maneira muito mais ampla, porque aí vocês podem ter uma ideia do que é o artigo, e a partir disso, ler profundamente, ler de onde vêm essas análises, né? Eu acho que assim fica um pouco mais legal. E aí, nós temos 3 categorias analíticas, eu não vou me ater profundamente, porque eu acho que nós já temos o quê? 40 minutos de apresentação, e é um pouco mais para a gente discutir, começar um debate, colocar uma pulguinha atrás da orelha aí de vocês. E aí, essa primeira categoria analítica, chamada a produção da realidade e a espetacularização da fome, a gente viu que a fome ela atravessa diversas redes entre entrevistados, as imagens, a sonoplastia e outros atores em arranjos que são muito profusos, né? E grande parte das cenas das reportagens que a gente assistiu, analisou, elas acontecem nas cozinhas desses sujeitos em situação de vulnerabilidade. E quando os repórteres adentram esses espaços, eles pedem que os entrevistados abram suas geladeiras, suas despensas, seus armários, e isso é bem complicado, né? A gente percebe que as estratégias midiáticas, elas atuam na produção de sentidos, né, junto àqueles que experienciam a fome, né? Ao mesmo tempo em que eles procuram forjar sensações de profunda tristeza e melancolia em nós, espectadores que estamos do lado de cá assistindo. E aí, essa narrativa parece uma espécie de ilustração que é construída, sabe? É um espetáculo que vai sendo construído para a gente assistir. E a comoção, essa intenção de comover o outro, atinge um estado de naturalização daquilo que deveria ser atribuído como um absurdo, né? A gente passa a naturalizar aquilo que deveria ser um absurdo, e não deveria ser assim. E esses princípios éticos de respeito aos entrevistados, eles passam a ser desprezados por essas reportagens, né? Por essa espetacularização da fome. Então, a gente se questiona a respeito do modo que a mídia organiza e distribui essas informações. Por quê? São narrativas que espetacularizam a miséria e que buscam um caminho assim, em busca do choro, né? Querem que a gente chore, querem que os entrevistados chorem, que nós choremos também. Então, esses esquemas invisíveis, né, operados
pela mídia, né, são esquemas invisíveis do que a gente não vê plenamente, são esquemas muito minuciosos. E eles nos chamam a atenção para essas práticas de controle às quais nós somos submetidos diariamente, né, a partir da veiculação desses discursos. Como assim? Essa linha tênue entre comoção, entre comover e conscientizar, né? Comoção e conscientização da fome. Comover e conscientizar a pessoa. Parece tomar direcionamentos muito opacos nessas narrativas midiáticas. Então, a gente percebe que a mídia, ela opera poderes, forja intencionalidades e produz afetos. Tá passando um avião aqui, não sei se você consegue ouvir. A mídia opera poderes, foge intencionalidades e produz afetos de tristeza, melancolia, constrangimento, por meio de imagens famélicas, né, para manter esse nível da audiência, né, para manter o nível da audiência a qualquer custo. Essas foram, bem brevemente, o que a gente discutiu nesse artigo, né, na segunda sessão, categoria analítica. A segunda categoria analítica se chama A Comida na Rede, Nomes, Metáforas e Simbolismo. E aí, ao pensar a fome como uma atriz, né, ao atuar a fome, né, as narrativas mediáticas colocam diversas metáforas, né, para a fome. E quando a gente compreende a comida enquanto uma atriz, um agente objeto, né, pela teoria Torrede, o ator, o agente é aquele que impõe racionalidades, por exemplo, os objetos não animados, né, objetos inanimados, eles impõem racionalidades também, assim como nós humanos. São objetos e atores não humanos. E pensando a comida, a fome como atriz, um agente, essa exploração da comida, ou então da falta dela, né, em cena, ela proporciona uma escassez simbólica, né, por essa reportagens. E aí a gente vê que essa atuação, essa demonstração da vacância, da despensa vazia, da geladeira vazia, das panelas empoeiradas nas cozinhas, né, eles focam a câmera nessas três pontos. Isso expõe a fome como ausência de comida, onde espera-se justamente onde ela deveria estar, né? É uma ausência onde a comida deveria ser justamente encontrada. Então, é uma exploração, né? É uma espetacularização. E, então, esse signo, esse simbolismo da fome como ausência, é então construído a partir desses rastros, né? Essa falta de comida, ela é espetacularizada e parte de uma narrativa que ela não se satisfaz com essa ausência, né? E aí, em outros momentos da reportagem, as lentes da câmera passam a focar alimentos podres, danificados, desgastados, né, dispostos em um local que se assemelha ao lixo, né, à xepa da feira. E essa atriz comida, né, em estado de degradação, ela se reduz ao noticiarem essas técnicas de enfrentamento à fome. Como assim? O espetáculo midiático, ele faz parecer ser uma coisa muito fácil se alimentar de lixo, né? Sendo essa a única possibilidade, né, de aplacar a fome desses sujeitos. Então, eles fazem uma espetacularização como se fosse muito fácil catar comida no lixo, né, catar lixo e comer, né, como se fosse a única possibilidade para essas pessoas. Então, essa profusão de atores da mídia, eles constroem uma rede, né, que opta por seguir pelo caminho do meio, né, entre caminhos opostos, enquanto eles alimentam uma suposta imagem de neutralidade, né? A mídia neutra, a gente está aqui só colocando aquilo que deve ser mostrado. Então, a gente questiona essa neutralidade da mídia. E a última categoria desse artigo, e também finalizando a minha apresentação, se chama Porque aqui tudo que eles têm são eles, né? É também uma fala de um interlocutor. A produção do cuidado coletivo como afirmação da vida. E aí, para além desse constrangimento, dessas metáforas, dessa espetacularização da fome, é possível a gente perceber outros modos de atuação da fome em cena, né? E aí, para representar essa
mobilização coletiva lá da comunidade de Paraisópolis, né, da favela de Paraisópolis, são estratégias de cuidado são evidenciadas a partir de dois atores distintos. O primeiro é a própria comida, né, presente nessas cenas de produção de marmitas, de distribuição de cesta básica, na doação de feirantes, na horta comunitária. E o segundo ator, que é a própria rede informal de atenção à saúde, produzida pelos próprios moradores da comunidade, né? Eles transitam por uma ambulância na comunidade, eles alugaram a ambulância e é mantida pelo próprio dinheiro dos moradores, né? E apesar deles demonstrarem nessa produção de cuidado, nesse sentido de comunidade, de nós por nós, é muito importante ressaltar essas limitações dessas redes de solidariedade. Por quê? Sem o aparato do Estado, a rede ela se torna frágil e autolimitada. Né? Se o Estado não intervir, não ajudar essa rede informal de atenção à saúde, a ambulância vai parar de circular na comunidade. E aí, nesses momentos seguintes dessa mesma reportagem, né, aí tem imagens, música vibrante, isso e a fala da reportagem atestam esse caráter rizomático dessas redes de cuidado em alimentação e nutrição, né? E afirmam essa potência dessas iniciativas locais, da solidariedade local. E quando a gente pensa em tudo aquilo que vem depois da tragédia, né, lá na comunidade de Paraisópolis, a liderança comunitária ele traz uma fala muito bonita que abre aspas, a única alternativa é que a gente precisa se unir para a gente poder se salvar, fecha aspas. E aí a narração da reportagem, né, finaliza dizendo, porque aqui tudo que eles têm são eles, né, essa sensação de nós por nós, no combate à fome. E para além dessa espetacularização daquilo que é considerado mórbido e aterrador, eles expõem essas redes de cuidado, né, coletivo, pela própria população, porque é um cuidado que luta pela qualificação da própria existência, né? São eles, por eles, lutando pela qualificação das suas próprias existências. Então, na construção dessas diversas linhas de fuga, esse coletivo se mobiliza para trazer à rede uma importante atriz, que é a comida, né? Que ela atua como um agente reparadora dessas tessituras esgarçadas, né, pela fome. Ela repara, ela tenta construir algo para além daquilo que é previsto como uma tragédia. E aí, gente, para concluir essa gigantesca apresentação, eu vou trazer as conclusões desse artigo, e a gente viu que essa realidade da fome ela é segmentada, tensionada e reproduzida a partir de narrativas midiáticas que produzem sentidos muito complexos, né? É uma complexidade de sentidos. E essas diversas cenas da fome, elas provocam comoção a partir dessa espetacularização daquilo que é considerado mórbido, como também convocam cenas de cuidado, solidariedade, que emergem desse contexto de adversidade. Então, essa espetacularização da fome, ela está sediada em um território de disputas conflituosas, né, entre as narrativas que compõem as comunicações em saúde, alimentação e nutrição. Então, a gente recomenda que essas narrativas comunicacionais, elas possam ser veiculadas e assistidas, né, veiculadas a partir deles e assistidas da nossa parte, a partir de uma perspectiva crítica que não performa a experiência de vida em um contexto de violação, né? Ou seja, a gente que essa construção de narrativas possa privilegiar discursos que convoquem percepções sensíveis e instrumentalizadas para essas múltiplas faces, né, do fenômeno da fome e desses processos de precarização social. E eu concluo, essas são minhas 3 referências, a minha dissertação, que não foi publicada por conta desses processos de publicação de artigo, de ineditismo. Esse segundo artigo que já está aqui no chat, que já, muito obrigado, já enviou. E esse terceiro artigo, que é um capítulo de livro
que não tá completo em PDF, mas tem um artigo, eu tenho um capítulo que eu posso disponibilizar, irei disponibilizar para vocês. E eu espero que vocês tenham captado essa loucura aí que eu tentei trazer, a etnografia, até essas narrativas midiáticas, que vocês saiam daqui com um pouquinho de pulga atrás da orelha e que a gente possa discutir um pouco sobre isso. E agora eu vou beber água, que eu tô com a garganta seca já. Obrigado, gente. Muito obrigado. João, a gente que te agradece, na verdade, por essa abordagem, tanto em relação ao tema, mas pela forma como você traz o tema, como você aborda, dá para perceber o teu envolvimento com a temática. Acho que em 2 momentos você falou que o alinhamento entre os 2 momentos, os 2 atos, poderia ficar um tanto louco, mas, tipo assim, acho que você conseguiu, sim, construir um alinhamento que, inclusive, o segundo ato contribuiu, na verdade, para materializar, de alguma forma, o primeiro ato, que você trouxe uma abordagem mais metodológica e voltada para o campo da alimentação e nutrição, mas que, a depender do objeto de estudo, a gente pode até expandir, na verdade, a aplicabilidade daquelas reflexões muito pertinentes que você trouxe. E o segundo momento, eu não tenho nem palavras para falar sobre, porque realmente toca, na verdade, como a mídia, as mídias sociais constroem a realidade e como é que isso impacta na vida das pessoas, na verdade. E aí trazer a comida como um agente nesse processo de cuidado, eu acho que nos convida a olhar a comida também de uma outra forma, na verdade. E o quão sensível, na verdade, foi a sua abordagem ao tratar o tema. Então, de forma geral, te agradeço por essas colocações, por essas explanações. Não vou falar muito, a gente tem um momento aqui direcionado para o debate, então vou deixar o espaço para que as pessoas se coloquem, mas já vi que tem alguém com a mãozinha levantada. Eu não sei se a Lilian, né? Isso que eu ia questionar. Não sei se a Lilian quer se colocar desde agora, mas eu percebi que tem alguém com a mão levantada. Eu vou abrir o espaço para a Lilian, e acho que a própria Lilian pode convidar essa pessoa que levantou a mão para se colocar. Poderia ser assim, Lilian? Olá, minha gente, boa tarde, vocês me ouvem bem? Te escuto bem, Lilian. Eu primeiro queria agradecer o convite. Eu preciso dizer para vocês que eu estava presente numa discussão de Valéria sobre esse curso e eu fiquei encantada, fiquei muito triste quando eu soube que ele seria presencial e eufórica quando eu soube que ele seria aberto e que finalmente eu poderia participar. Preciso também marcar o lugar do NEPAC na minha formação, na minha transformação, então é muito gratificante poder, com todas as atribuições que ultimamente eu tenho tido que dar conta, estar num espaço tão rico quanto esse, e agradeço muitíssimo que vocês tenham aberto. A gente tem aqui a presença, inclusive, de estudantes que estão comigo em uma disciplina que vai debater esses temas de uma forma, claro, né, dentro de uma disciplina diferente de um curso dessa natureza, então eles vão ter oportunidade aqui de aprender muito mais. Vi também nesse espaço a presença de várias pessoas, colegas, ex-alunos, né, e alunas, pessoas que eu conheci nessa trajetória, fiquei muito feliz de saber que estão aqui, que estão compartilhando esse momento conosco. Eu vou fazer uma fala bem breve, até para abrir para o debate, acho que é importante que as pessoas se coloquem aqui e possam se expressar. Mas eu queria comentar do fim para o início. Comentar a partir daquilo que foi dito nas últimas falas, né, João falou. Foi uma apresentação gigantesca e eu concordo plenamente. Eu disse para ele que era uma dissertação tese que ele estava escrevendo e vocês viram que eu não estava errada, não era nenhum exagero. E que foi escrita a partir justamente daquilo que ele vai identificar lá no final, que é uma capacidade de perceber com a sensibilidade. São formas de percepção tão sensíveis quanto instrumentalizadas. E aí eu acho que mora o grande diferencial daquilo que esse trabalho traz, que é uma densidade analítica, que vai fazendo com que a gente aprenda muito na cadência da fala de João, quando ele vai trazendo tantos outros atores que vão nos ajudando a compreender fenômenos tão complexos quanto esses dos quais ele se acerca. E agora eu falo no plural, porque ele tanto fala do fenômeno da fome, quanto vai trabalhar também com a própria
pesquisa enquanto fenômeno. E retomando, né, essa etnografia como um espaço, ou como um lugar, ou como uma produção de espaços, de lugares, de tempos outros, a etnografia digital talvez nos permita tudo isso. Eu fiquei pensando justamente nesses rompimentos da temporalidade dos limites espaciais. Hoje, enquanto a gente se preparava para esse momento, eu cheguei a compartilhar com o João um link de uma reportagem que ele havia visto, no dia em que ela foi exibida. Então, eu poderia dizer que há alguma temporalidade que a gente talvez nem consiga compreender. O momento em que aqueles repórteres estiveram finalmente na presença das pessoas, o momento posterior em que essa reportagem ela é exibida e assistida sincronamente pelas pessoas que estão diante da TV, e momentos outros que se multiplicam pelo número de visualizações que a gente tem, por exemplo, numa página no YouTube, que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Então, uma reportagem que foi exibida há 10 anos, ela vai ter um volume de visualizações que foi acontecendo de uma maneira muito diferente dessa temporalidade que a gente tem vivido. E a reportagem que eu compartilhei com o João foi justamente para pensar como que depois da escrita desse último artigo, essa produção de discursos, ela ainda continua em curso. Inclusive, o repórter que direciona essa reportagem, né, que está presente tanto diante das câmeras quanto por trás delas, ele vai falar sobre a fome, sobre a presença da fome de uma forma internacional em um núcleo familiar que ele conheceu alguns anos atrás, se eu não me engano, há 20 anos atrás. E veja que ele retorna àquele lugar algumas vezes ao longo do tempo, e é uma reportagem que talvez pudéssemos fazer, até explorar, João, essa dimensão da temporalidade na etnografia digital de uma forma mais profunda. Talvez a gente possa pensar nisso mais à frente. Demanda também uma artesania do pesquisador. A gente nunca vai encontrar um manual que nos diga como realizar pesquisas etnográficas. Primeiro você vai lá, depois você conversa com a pessoa. Não existe isso, existe sempre um ineditismo. E agora, com a etnografia digital, ainda mais, né? Eu acho que precisamos marcar esse ponto. João se acerca da grande mídia, dos discursos produzidos na grande mídia, tanto nos sites dos jornais quanto na televisão. Esse espaço, né, esse show da vida que se tornou fantástico, um programa exibido há tantos anos, a cada domingo, a cada noite de domingo, e vai trabalhando de uma forma muito minuciosa com as análises discursivas que a gente encontra nesses lugares. Dentro dessas análises discursivas, há a possibilidade, e isso é demonstrado na própria escrita, de perceber aquilo que não é comumente percebido. Exatamente aquela recomendação teórica que a gente viu um pouco antes. Pensar a fome, ao mesmo tempo em que se pensa a metodologia de pesquisa, ao mesmo tempo em que se opta por um determinado percurso e uma perspectiva epistemológica, não é nada simples. Então, uma fome que surge por conta da pandemia esconde aquilo que foi colocado como um discurso neoliberal, que vai ser reforçado. Vai ser reforçado, inclusive, quando se mantém na opacidade a ausência do Estado, se expõe à vacância na despensa, na panela, na colher, na geladeira e no corpo. Entender isso como práticas de controle, eu acho que é uma evidência de uma ferramenta política de fazer pesquisa, que é a etnografia, como foi dito aqui. Entender que a produção de afetos de profunda tristeza, melancolia e constrangimento causam mais comoção do que conscientização. E no contexto neoliberal é o que se espera que se faça. É talvez até uma encomenda para que esses programas realmente reproduzam. Só que tem um contraponto, tem uma nuance, tem algo que de alguma forma vai criando as fissuras, né, nesse mundo que parece ser tão concreto e intransponível, que é justamente uma reportagem que vai falar sobre essa solidariedade. As músicas que estão no fundo, as imagens, as cores da comida nas marmitas, produzem uma espécie de pulsar.
ativam de alguma maneira a nossa vitalidade, uma vontade de vida, uma vontade de estar no mundo. A gente talvez pensar que esse mundo, ele não é tão desesperador, ele não traz tanta desesperança quanto a maior parte dessas reportagens que têm sido exibidas em relação a essa temática. Por outro lado, a própria reportagem também fala da fragilidade, da provisoriedade e do fato de ser autolimitada essa solidariedade entre as pessoas. Esse compartilhamento daquilo que se tem é algo que não resolve esse problema. E aí, finalizando a minha fala, a mídia, ou a grande mídia, melhor dizendo, ela realmente poderia ser, dentro desse espaço, um agente reparador dessas tessituras esgarçadas, um agente de enfrentamento da fome. E eu acho que aí a gente precisa construir um modo mais ativo, mais atuante, de não somente assistir aquilo que nos colocam adiante, mas principalmente de analisar e, de alguma forma, atuar para que haja mudanças mesmo nessas produções, no intuito de que a vida não esteja no show, não seja o show da vida, o show ou o ato de mostrar uma vida sofrida, uma vida que vai cair na visão religiosa do determinismo, ou que vai cair na responsabilização dos sujeitos pela própria fome, não foram capazes de produzir riqueza, não foram capazes de trabalhar para ter o que comer. Mas entender a vida como algo que se pode promover, e promover em ato, promover também nessa construção de uma conscientização que reposiciona a sociedade diante de tudo isso. Acho que aqui ficam as minhas considerações. Eu já vi que tem pessoas que estão com as mãos levantadas, e agora a gente passa para essa etapa das outras falas.